Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Hoje é dia da gente colher a couve Tatsoi Shanghai aqui na nossa horta. E eu vou mostrar todos os detalhes para que você também consiga colher esta maravilha orgânica na sua casa, pois ela é uma planta muito rica em nutrientes, sendo diferente e muito saborosa. Portanto, ela não pode faltar na sua mesa. Mas antes, para nos motivar, não esqueça de deixar o like, de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais. Bora plantar e colher com a gente? A couve Tatsoi Shanghai ela é uma planta diferente que dá folhas pequenas, de cor verde escura, tendo uma textura firme, crocante e talos acentuados. Essa plantinha ela faz parte de um grupo de plantas conhecidas mundialmente como Asian Greens, ou seja, em português a gente pode chamar de verdes asiáticos, que são verduras mais comuns lá na Ásia, especialmente na China, mas que agora elas estão ficando conhecidas no mundo todo. Nós compramos as sementes dela pela internet, sendo uma semente nacional e de altíssima qualidade, e a plantinha nos surpreendeu pela facilidade de cultivo e principalmente pela sua beleza. Depois a gente vai ver se ela também é saborosa, porque eu ainda não experimentei e tô curioso para saber isso, porque a gente adora cultivar essas plantas que fogem do convencional, uma vez que a gente não encontra essas hortaliças para estar comprando no mercado. E a única maneira da gente tê-las em casa é plantando mesmo, fazendo a nossa hortinha e colhendo elas de forma orgânica, o que é melhor ainda. E para que você tenha sucesso nesse processo de plantio, é muito importante seguir todas as dicas que eu vou te dar agora. Então fique até o final do vídeo e tenha colheitas fartas. A primeira coisa para plantar a couve Tatsoi Shanghai é escolher a época mais adequada para o seu cultivo. E saiba que essa planta ela gosta de temperaturas mais amenas, não suportando altas temperaturas. Portanto, aqui na região sudeste, eu prefiro cultivá-la no outono e inverno. E caso você more em outras regiões, basta observar o impresso que vem no verso da embalagem de sementes para descobrir quando cultivá-la na sua região, pois as empresas de sementes colocam até um mapinha para ajudar nessa tomada de decisão. Apesar dessa couve gostar de frio, saiba que a geada forte também pode queimar a planta, e se gear na primavera, isso pode induzir a couve Tatsoi Shanghai ao florescimento precoce, o que também não vai ser bom no nosso caso que queremos colher as folhinhas frescas. Por isso, entender a época ideal de cultivo e o clima da sua região é essencial. Mas só isso não basta, minha gente. Tem outra coisa que eu vou falar para vocês. Pois depois de adquirirmos as nossas sementes, a gente tem que preparar a terra da forma certa para o plantio dessas sementinhas. E o primeiro passo é corrigir o pH do solo pela aplicação do calcário. O calcário é esse pó branco que aplicamos em toda a extensão do canteiro na quantidade de 300 gramas por metro quadrado de terra, visando corrigir a acidez do solo, uma vez que a maioria dos solos aqui no Brasil eles são ácidos e nessa condição as plantas não têm um bom crescimento e não absorvem direito os nutrientes da terra. Após a aplicação do calcário, fazemos a descompactação do solo a pelo menos 30 centímetros de profundidade, deixando a terra bem fofa para daí então levantarmos o canteiro, que foi feito com uma enxada puxando a terra, levantando essas leiras para que as plantas conseguissem desenvolver e se enraizar adequadamente. Além disso, a gente distribuiu uniformemente 4 quilos de esterco de galinha por metro quadrado do canteiro. E essa é a nossa adubação de plantio. Pessoal, no meu caso eu tenho esse canteiro de placas de concreto aqui na minha casa, então eu somente revolvi a terra dele para fazer o plantio. Como nem todo mundo tem esse canteiro em casa, eu expliquei essa forma de fazer o canteiro no chão, o que é a forma mais comum de se plantar
esse tipo de couve. Tendo seu canteiro pronto, o semeio ele é muito simples, basta seguir o distanciamento de 25 centímetros entre plantas e 35 centímetros entre as linhas, fazendo bercinhos com no máximo meio centímetro de profundidade, onde a gente coloca as nossas sementinhas. Veja só como elas são pequenas e bem sensíveis. Em cada bercinho, a gente colocou em torno aí de 3 sementes de couve, cobrindo-as logo em seguida para que possam iniciar o seu processo de germinação. Sendo que para isso devemos deixar a terra sempre úmida, porém nunca encharcada, fazendo a irrigação com regador ao menos 2 vezes ao dia, mas sem exagero. Pessoal, essa couve ela pode ser semeada mais próxima uma planta da outra, desde que você faça a colheita precoce delas, após 21 dias do plantio no máximo. No nosso caso, a gente optou por fazer a colheita tardia, após 60 dias do plantio, uma vez que eu quero essas plantas maiores, o que vai me dar um bom rendimento e muita salada. Veja só como que elas ficaram depois da germinação. Pois depois de 7 dias do plantio, a nossa couve Tatsoi Shanghai já estava germinada e formando lindas plantinhas ao longo do nosso canteiro, sendo que com mais 18 dias essas plantinhas já haviam crescido, já tendo a forma característica da couve Shanghai, com as folhas arredondadas e talos compridos. Nessa hora a gente resolveu fazer também a capina do mato que cresceu ao longo do canteiro, retirando-os pela raiz para que não cresçam e atrapalhem o desenvolvimento da nossa couve. É importante também fazermos o raleio das plantas excedentes que nasceram nos berços de cultivo, retirando uma a uma pela raiz, deixando apenas a planta mais forte em cada um deles, para que essa continue o seu crescimento e desenvolvimento, dando boa colheita. Essas mudinhas que a gente retirou no raleio, elas podem sim ser replantadas no canteiro, tanto que a gente fez esse plantio delas, mantendo sempre uma boa irrigação para que elas cresçam, enraizam e se tornem plantinhas completas no tamanho ideal para serem colhidas. Mas como nem sempre as coisas acontecem como a gente planejou, nessa hora, depois do raleio, eu observei que eu tive um problema e eu tenho que contar ele para vocês. Observem que a gente teve aqui na nossa hortinha de couve Shanghai o aparecimento de pequenas lagartinhas em algumas plantas, sendo que essas, por sua vez, acabaram fazendo buraquinhos ao longo das folhas. Então a gente resolveu este problema retirando todas essas lagartinhas manualmente e eliminando-as do nosso cultivo. Por isso, minha gente, que é muito importante a gente ficar de olho nas nossas plantas, vendo elas pelo menos 2 vezes por semana. E também tem outra coisa importante, que é afofar a terra do canteiro caso ela fique compactada com o passar do tempo, sempre tomando muito cuidado para não chegar perto das raízes das plantas de couve Shanghai, o que pode acabar arrancando elas. Pessoal, quando a terra é meia fraca, é importante você fazer uma segunda adubação, que a gente chama de adubação de cobertura nas plantas, visando dar mais nutrientes para que a sua couve cresça e continue o seu crescimento e desenvolvimento. E a gente optou por fazer a aplicação semanal de humus líquido, um adubo riquíssimo feito por nós mesmos pela diluição do humus de minhoca em água, bastando depois aplicar 300 ml em cada plantinha, que com certeza, fazendo tudo isso, elas vão ficar bonitas e muito saudáveis. Mas se você não tiver humus líquido na sua casa, aplique um humus sólido mesmo, ou até mesmo esterco de galinha curtido em volta de cada plantinha, coroando ela com uma mão de esterco de galinha, mantendo o distanciamento da base do vegetal. Mas para dar certo essa adubação, a gente deve irrigar logo em seguida, para já ir diluindo e degradando este esterco ou humus no solo. E também é muito importante colocar no canteiro uma cobertura morta para ajudar a preservar a umidade da terra e manter
essa terra numa temperatura adequada de cultivo, sendo que nesse caso a gente optou por usar a grama seca retirada para cobrir todo o solo do canteiro. Fazendo tudo isso que eu falei para vocês, chega a hora boa, a hora da colheita das plantinhas lindas de couve Tatsoi Shanghai. Passados 60 dias, minha gente, este foi o resultado. Nossas couves Tatsoi Shanghai cresceram bastante, ficando verdinhas com os talos verdes esbranquiçados e bem compridos. E veja que elas têm folhas firmes e bem bonitas, com os talos bem acentuados. E tem duas formas de você colher a sua couve Tatsoi Shanghai. A primeira delas é cortando apenas as folhas maiores, deixando as menores para continuarem o seu crescimento e com isso a gente conseguir ter um melhor rendimento na colheita futura delas. A outra forma é arrancando o pé inteiro de couve, retirando a planta pela raiz para depois desfolharmos. E bora lá para nossa cozinha que eu quero mostrar para vocês uma coisa muito legal, que é a nossa salada de couve Tatsoi Shanghai que a gente faz aqui na nossa casa. Galera, essa daqui é a nossa salada de couve temperada com sal, azeite e limão. E ela fica linda, com certeza também tá muito gostosa. Lembrando uma coisa muito importante, a gente não precisa tirar os talos para a gente fazer a nossa salada. E também a gente pode comer assim a couve in natura. Come com o talo e tudo, porque eles são bem macios. Olha só, sente a crocância deles, ó. E ele tem um pouquinho de fibra também. E o sabor lembra um pouco o talinho do alface, mais puxado pro lado da mostarda. Muito bom. E a salada, quando você tempera, aí ela fica com aquele gostinho delicioso. Servidos? Minha gente, eu espero que você plante couve Tatsoi Shanghai na sua casa, tenha sucesso no seu cultivo, boas colheitas e fartura na sua mesa, pois isso é saúde pra gente. Um grande abraço para todos vocês, deixe o seu like, se inscrevam no nosso canal se ainda não inscrito e nos sigam nas nossas redes sociais. Tchau, minha gente, tchau!